Olá a todos, meu nome é Francisco Alan Santos Martins. Nesse vídeo irei fazer a apresentação do trabalho cujo título é O Podcast como Ferramenta Complementar na Formação do Licenciando em Música. Dividem comigo a autoria desse trabalho os pesquisadores Elvis Souza Brandão e Gerardo Silveira Viana Júnior. Na medida do possível, irei fazer a audiodescrição do que está sendo transmitido em tela. Nesse momento tem um slide de tela fundo azul. Na parte superior tem a logomarca do Congresso. Na parte central tem um nome escrito de branco do título do trabalho. Logo abaixo tem os nomes dos autores e coautores, escrito de branco. E no final da página tem o mês e o ano de apresentação desse trabalho. Nosso trabalho ele está dividido nos seguintes tópicos. Inicialmente faremos uma breve contextualização do assunto a ser discutido, apresentaremos os objetivos do nosso trabalho, bem como um relato de experiência e os resultados obtidos nessa pesquisa. Bom, o podcast, o assunto do nosso trabalho, ele se enquadra dentro de um conjunto de ferramentas, que podemos chamar de tecnologias digitais de informação e comunicação, que são ferramentas tecnológicas que estão a serviço da troca de informação e a comunicação entre as pessoas, assim como tablets, smartphone, televisão, o próprio rádio. O podcast, ele muitas vezes, ele pode, a comparação com um programa de rádio convencional é praticamente inevitável. Entretanto, o podcast a gente pode entender como arquivos de mídias que são disponibilizados na internet, que você pode acessá-lo a hora que você quiser, dada a sua característica, se diferenciando, portanto, de uma rádio convencional, onde numa rádio convencional, se você não estiver no momento que a transmissão está ocorrendo, aquelas informações, a programação, ela é perdida nas formas de rádio tradicionais. Já o podcast, ele apresenta essa maior flexibilidade, onde você tem acesso àquele conteúdo que você é inscrito em diversos canais, ao momento em que você quiser, bastando ter internet quando ele está acontecendo online, ou baixando aqueles arquivos para ouvir, ter acesso posteriormente. O podcast, a palavra podcast, ela tem duas origens, tem duas linhas de pensamento na formação dessa palavra. Inicialmente seria a primeira ideia de que seria a junção entre a palavra iPod e broadcast, onde iPod é um dispositivo da Apple que é utilizado para escutar música, escutar arquivos de mídia, de áudio em MP3, MP4, outros formatos. E broadcast, a tradução em português, significaria transmissão. Então seria a união dessas duas palavras. Uma outra linha de raciocínio, oriundo da palavra podcast, como vindo de Personal On Demand Broadcast, que aí unindo letras e trechos das palavras, formaria a palavra podcast. A primeira vez que esse nome surge em 2004, em um artigo escrito por Ben Hamsley no jornal The Guardian, onde ele fala sobre a revolução, como as pessoas estavam ouvindo música, estavam ouvindo notícias, estavam tendo contato com áudio digital. Adam Curry, em 2004 também, ele, apresentador da MTV, disponibiliza seus programas em seus websites, Mas Danny Gregory, que era jornalista de tecnologia, ele passa a chamar de podcast, utilizando o mesmo termo, todos os arquivos em que podiam ser feito o download automático e a sincronização desses áudios que estavam disponíveis na internet. No Brasil, o podcast surgiu ainda no ano 2004 e o Digital Minds é considerado o primeiro podcast do Brasil, onde abordava diversos assuntos relacionados à tecnologia, à música e à cultura geek. O podcast ele pode estar incluso, inclusive, dentro do contexto da educação, onde nesses dois artigos são apresentados maneiras de utilizar o podcast e seus resultados obtidos ao utilizar essa ferramenta no contexto da educação. No primeiro momento foi trabalhado a oralidade e a ideia de utilizar o podcast foi para instigar a aprendizagem criativa
e potencializar o desenvolvimento e competências de diversas habilidades, tanto dos alunos quanto daqueles produtores, como os professores que estavam nesse trabalho, no caso de uma pandemia. Mas, em outro contexto, um contexto do ensino básico, na disciplina agora de educação musical, o podcast ele foi trabalhado como maneira de incentivar a participação dos alunos de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais ativa na busca por conhecimento, no caso dos compositores e músicos de um período da história musical. E um dos ganhos foi que as crianças no ensino básico do sexto ano, eles ficaram felizes, né, com um feedback positivo por ter conseguido apresentar conteúdos relacionados à música na internet, onde familiares e os outros colegas tinham acesso àquele conteúdo e viam com bastante orgulho aquele material produzido por eles e disponibilizado na internet. Com isso, um dos objetivos do nosso trabalho é apresentar o podcast como uma ferramenta complementar ao licenciando em música. Nesse trabalho, a gente então apresenta o relato da experiência na produção desse trabalho. O podcast foi produzido com o nome de Educamos. Foi lançado um primeiro episódio, cujo o tema era um bate-papo sobre Kallreuter, nomeando assim então esse primeiro episódio. O grupo que elaborou esse podcast faz parte do curso de licenciatura em música, do curso da Universidade Federal do Ceará, e se chama Tech Demos. O podcast foi produzido em 3 fases. A primeira fase de planejamento e elaboração, onde foi feito o convite a um professor que teve contato pessoal com o professor Kallreuter, então trazendo toda a sua experiência em abordar esse assunto. E nessa fase também foram feitas as perguntas, uma vez que o podcast tinha um formato de entrevista. Na segunda fase, foi feita a produção técnica do material sonoro, onde foi utilizado 2 aplicativos, o Anchor, que serviu para fazer a conexão de maneira remota com o professor convidado, e também serviu para fazer edições básicas em formato de blocos intercalados por música. Então, nesse primeiro momento, essa edição mais básica foi utilizado o Anchor. E uma segunda edição, um pouco mais detalhada, a gente utilizou o Reaper, que é uma Digital Audio Workstation, que serve para edição de áudio. No terceiro momento, foi feito o lançamento do episódio, que ocorreu em março de 2021. A divulgação foi feita entre os alunos da disciplina do curso de licenciatura em música da UFC, o curso de educação musical brasileira, onde aquele assunto, aquele conteúdo seria abordado, no caso sobre a biografia de Kallreuter, e foi divulgado inicialmente para esses alunos. A avaliação foi feita através de questionários, ficha através do Google Forms, onde foi investigado, né, critérios técnicos e critérios sobre a aplicabilidade de um podcast, né, como ferramenta complementar nessa disciplina. Nessa primeira imagem, temos ao lado esquerdo a parte inicial do aplicativo Anchor, onde pode-se ver que é possível gravar a conversa entre pessoas que estão conectadas numa mesma conferência. Essa segunda imagem mostra a página inicial do Reaper, onde é feita a mixagem, é feita todo o processo de edição das falas e inclusão de músicas. Essa outra imagem é o podcast já disponibilizado na plataforma Spotify, plataforma utilizada para ouvir podcasts e ouvir música também. E do lado direito foi também publicado no YouTube, uma vez que o YouTube pode ser mais acessível a diversos alunos. Todo o trabalho foi produzido de maneira remota, onde foram utilizados recursos limitados, poucos recursos, como esse simples fone de ouvido, um programa de computador, no caso o Anchor, um microfone condensador simples
e esse áudio era captado em uma mesa de som de 2 canais, um modelo bem simples. Como resultados, nós vimos que a partir do lançamento houve um maior acesso, né? Esse gráfico que está sendo apresentado é um gráfico de linhas, onde no eixo X nós temos os meses de lançamento, os meses entre março e julho, e no eixo Y nós temos o número de views, né, o número de plays que foi dado nesse período. No primeiro momento, em março, tem um pico de views, de plays. Esse número vai oscilando ao longo do tempo, até julho, provavelmente por conta de que, assim que foi lançado, ele foi alcançou bastante plays, e esse número vai diminuindo ao longo do tempo. Apesar do episódio ter sido lançado para os alunos do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Ceará, e a posterior foi feito uma divulgação em outras universidades do Brasil, a gente pode observar que ele foi acessado por pessoas ouvintes em outros continentes, inclusive, como a Alemanha, países da Alemanha, né? Países da Europa, como a Alemanha, ouvintes dos Estados Unidos, Argentina e República Dominicana. E, claro, a maior audiência foi de pessoas localizadas no Brasil. Nesse gráfico, onde tem os meses no eixo X e no eixo Y, nós temos o número de plays, né, visualizações, assim como aconteceu no Spotify, o número de plays foi maior no período que foi próximo ao lançamento, diminuindo esses valores até julho de 2021. Provavelmente isso aconteceu também por conta de ter sido lançamento, e a divulgação entre os alunos da disciplina ocorreu durante esse período, diminuindo assim consequentemente. Outra questão pode ser que, por conta de que o YouTube privilegia vídeos, né, e nós gravamos o áudio para disponibilizar no YouTube, deixamos uma imagem estática, provavelmente isso não seja tão atrativo para quem esteja assistindo pelo YouTube. O fato é que o uso dessas tecnologias como ferramentas educacionais tem potencializado os avanços nas estratégias de ensino e aprendizado à medida em que a sociedade se transforma. Tais transformações ocorrem quase que naturalmente ao passo em que essas tecnologias avançam. Contudo, a pandemia demandou adaptações cinéticas em diversas áreas do cotidiano, o que nos levou a considerar as TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, e seus diversos produtos como recursos fundamentais, especialmente nos processos educacionais. O podcast, como fruto desses avanços tecnológicos, demonstra, portanto, uma alternativa imediata na produção de conteúdos educacionais, principalmente em situações que exigiram distanciamento social e puderam ser feitos a partir de limitações dos recursos. A possibilidade de interação facilitada pelo advento e a expansão da internet proporciona a comunicação entre as pessoas de qualquer lugar do mundo, permitindo tanto a produção como o acesso independente de qualquer região geográfica. Muito obrigado pela atenção. Deixo aqui meus contatos. Aqui são as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado. Até a próxima.